Estamos com uma visita super especial da Fabiana Dalmas. Você me corrige, porque o seu nome é muito diferente. Ela é promotora e está aqui para falar com a gente sobre aborto. Então, nós vamos começar falando, enquanto o pessoal entra, a gente vai passar os assuntos aqui. A gente vai falar sobre a PEC 181/2011, que está sendo considerada um cavalo de Troia para as mulheres com relação ao aborto. A gente vai falar também sobre as diferenças de criminalizar ou legalizar, né? Vamos falar também sobre a questão principal em torno desse assunto, que é a saúde das mulheres. E no final... Opa, eu dou spoiler aqui. E no final, a gente vai abrir para as perguntas das leitoras. Então fique com a gente aí até o final e olá! Oi, olá, pessoal! Eu tô aqui discretamente colando aqui no computador, recebendo as perguntas que vocês vão mandar. Então, vou mandando que no final da live a gente vai ler algumas aqui, se der tempo, né? Essa live faz parte da virada feminista online. Precisamos falar sobre aborto 24 horas. A ideia é falar sobre aborto 24 horas, como o nome já sugere. No Facebook, então várias páginas estão falando disso de diferentes formas e diferentes assuntos. Então no final da live a gente vai deixar o link no Facebook para você olhar a programação no evento e ver o que mais está rolando. Mas agora às 6 horas a gente está com a Fabiana para falar sobre a questão, as legislações em torno dessa questão do aborto. E pelo segundo ano consecutivo, né? No passado a gente participou da virada também com a Fabiana. Muito obrigada por comparecer de novo. Caroline, muito obrigada a vocês. Eu tô vendo que a gente já tem 25 pessoas. Fiquem por aí que o debate vai ser bacana. Sim, e mandem perguntas. Perguntas com certeza. Quando a gente fala de aborto, Carol, é um tema super complicado, porque a gente precisa quebrar alguns tabus, né? Ninguém é a favor do aborto, não é questão de ser a favor do aborto, nós somos a favor da vida das mulheres. Eu acho que essa é uma colocação importante para a gente começar o nosso bate-papo. Nós não queremos que as mulheres brasileiras sejam mortas de forma evitável. A questão da PEC, desse cavalo de Troia que vem por aí, é realmente muito preocupante aos direitos humanos das mulheres. Eu explico por quê. Transvestida de uma promessa de novos direitos inclusive a extensão da licença maternidade, dentro dessa PEC se incluiu a inviolabilidade da vida desde a concepção. O que significa isso? Significa na prática que até mesmo os casos em que o aborto já é considerado possível, o aborto legal, em razão, por exemplo, de estupro da vítima, em que já é considerado legal, ele passará a ser proibido. Então, esse aspecto dessa PEC é realmente um retrocesso aos direitos humanos das mulheres. E mais, a população brasileira, em pesquisa realizada pelo Ibope, não é a favor desse retrocesso. 63% das pessoas dizem isso, que não querem que haja retrocesso em relação a essa legislação. Então, o cavalo de Troia, transvestido de conceder direitos às mulheres, na verdade quer retirar direitos que são consagrados já na legislação, né? Então, faz com que nós tenhamos um problema sério, porque você obrigar uma menina, por exemplo, que sofreu um estupro dentro de casa a ter uma gestação é uma verdadeira tortura. Isso é uma crueldade, é um tratamento desumano. Isso sim é uma violência, é uma discriminação. Sendo que a gente sabe que a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estupro. E onde acontecem esses estupros? Dentro de casa. E aí você vai fazer com que essa menina seja vitimizada dentro de casa e ainda seja duplamente vitimizada pela proibição de fazer o aborto legal. Então, do ponto de vista legislativo, o Brasil firmou diversos tratados internacionais, desde a Convenção CIDOL, a Convenção Belém do Pará. Todas essas convenções, Carol e pessoal que está nos acompanhando aqui de casa, elas vedam a discriminação contra a mulher. Então, você
fazer esse tipo de vedação, como pretende o cavalo de Troia, essa PEC, vai fazer com que essas mulheres percam, as meninas e mulheres percam seus direitos, e isso é uma violação e uma discriminação contra as mulheres. Você falou uma coisa muito interessante, né? No Brasil a gente sabe que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Num país com esses dados, né, a gente perder mais esse direito para a mulher, né, que é o aborto em caso de estupro, seria um retrocesso absurdo, fora, né, o tanto que a gente tem que lutar para combater o estupro e a cultura do estupro, né? Aí já é um assunto para uma outra live. Né? Mas eu queria que você falasse também, você mencionou que esse é um caso que é legalizado no Brasil, o aborto, apesar das dificuldades. Em que outros casos é possível fazer aborto de acordo com a lei? A jurisprudência do Supremo já entendeu que em caso de anencefalia isso é possível, e também na situação de perigo ou risco de vida à mulher, são situações em que é possível a realização desse aborto legal. Existe um caso que está em andamento, que o Instituto Anis ingressou com ação, referência à Zika, que está ainda em processo de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o ministro Barroso, através de um voto importante como precedente de defesa aos direitos das mulheres, ele entendeu que naquele caso concreto não deveria haver a criminalização do aborto. Essa foi a interpretação dada pelo ministro Barroso e que foi seguida pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Fachin. Esse precedente ele é muito importante para as mulheres e ele encontra consonância com o ordenamento jurídico internacional e nacional. Entendi. E no caso, a gente tem esses três possibilidades, né? Que a mulher pode fazer o aborto legalmente. Mas a gente sabe que não é tão fácil de conseguir pelos milhões de tabus acerca desse tema. Como é que isso afeta assim, no legislativo, né? Uma mulher em caso de estupro, ou caso de feto anencéfalo, ou no caso de risco de morte para gestante, como é que esse tipo de aborto é levado no Brasil? É comum esse tipo de aborto no Brasil? Sim, nós sabemos que 1 a cada 5 mulheres faz aborto no Brasil, entre 18 e 29 anos. Essas são estatísticas que nós temos. Agora, o que nós sabemos é que ainda que haja essa situação de que nessas situações o Estado brasileiro tem a obrigação de prestar assistência à saúde, existe uma omissão do Estado brasileiro para prestar esse serviço de saúde. Então as mulheres não têm acesso a serviços legais de abortamento em todo o país. Nós temos relatos, por exemplo, de mulheres da região central do Brasil que tiveram que vir para São Paulo, ao Hospital Pérola Baiton ou outro serviço de saúde para ter acesso a esse direito. E o que acaba causando? Acaba causando a prática de abortos não seguros e a morte materna. Então, o abortamento, e a gente precisa falar nesse assunto, porque ele é pode chegar até a primeira causa de morte materna, como em Salvador, por exemplo. Mas ele é considerado a terceira causa de morte materna. Então, quando a gente fala que conversarmos sobre aborto, nós estamos falando sobre a vida, nós estamos falando sobre a vida das mulheres que estão morrendo de mortes evitáveis. Então, isso do ponto de vista das obrigações assumidas, desde a primeira Conferência dos Direitos Humanos em Teherã, até a Conferência da População de Bucareste, a Conferência Mundial de 75, todas essas conferências que eu estou mencionando reconhecem os direitos sexuais reprodutivos. Olha, eu estou falando de uma legislação, de umas declarações de 1968, né? Depois, posteriormente, com a Conferência do Cairo, em 94, e a Conferência da Mulher, de 95, esse tema ele ainda ganha mais relevância. A oferta aos direitos reprodutivos da mulher passou a ser uma obrigação do Estado, e a não oferta, uma forma de discriminação. Então, mais do que falarmos isso do ponto de vista de tendências religiosas, porque quando se fala em aborto, se pensa logo em 3 perspectivas. A perspectiva do Estado religioso e do Estado laico, a discussão sobre a liberdade e autonomia da mulher e os direitos reprodutivos. São 3 aspectos.
O Estado brasileiro, ele é laico e firmou esses tratados essas convenções internacionais. Então não se trata pela religião ou por algumas dogmas e crenças não conferir a essas mulheres o direito aos serviços e a proteção que tanto a legislação brasileira quanto a legislação internacional confere a essas mulheres. Então não se trata de querer ou não ter o serviço precisa ser prestado. E a não prestação de serviços caracteriza omissão. No final das contas, o desejo da mulher sobre o próprio corpo, né, as vontades, fica por último ali, né? Então, dogmas, né? Essa questão da autonomia da mulher, ela também é uma questão que se coloca aqui nessa discussão, né? E aí isso já começou da França, por exemplo, a Gisèle Halimi, que é uma advogada francesa que lutou por essa questão da descriminalização, ela fala um negócio que é bem bacana. O meu corpo me pertence, mas ele me pertence, acima de tudo, porque sou mais que um corpo, sou também uma razão, um coração e uma liberdade. Sou responsável pela mais importante das escolhas de um ser humano, dar ou não a vida. Nossa, então, é uma frase bacana que eu trouxe aqui pra gente debater, mas assim, a gente precisa quebrar certos tabus, Carol. Sim. Na Holanda, por exemplo, você criminalizar não garante necessariamente a diminuição da prática do aborto. Na verdade, o que a gente constata é justamente o contrário. Os países que descriminalizaram o aborto e que oferecem bons serviços de saúde às gestantes, serviços de contracepção para evitar a gravidez, serviços que permitam a evitar essa questão, faz com que esses números de abortos diminuam. Né? Então, por exemplo, na Holanda, nós temos um índice de taxa de aborto de 0,53 para cada 100 mulheres. 0,53 a cada 100 mulheres. No Brasil e na América Latina, em que nós criminalizamos o aborto, nós temos um índice 10 vezes maior. Nossa. Então, a criminalização e o não acesso à contracepção, o acesso à possibilidade de educação sexual, a possibilidade de que mulheres e meninas tenham acesso aos métodos os métodos anticoncepcionais que permitam que se evite a gravidez, esse acesso não está sendo feito. E os mesmos grupos que lutam pela manutenção da criminalização e também pela diminuição desses direitos das mulheres são os mesmos que não querem também fornecer esse acesso. Por quê? Aí a gente entra na questão da autonomia. Porque você forçar a maternidade, você discutir o aborto incomoda porque ele desconstrói um paradigma. E qual que é esse paradigma? O paradigma da maternidade obrigatória. Se eu tiro esse paradigma, a mulher está livre para ter a sua sexualidade. Então, por isso que não é interessante quebrar esse paradigma, né? Não é interessante. Não, eu achei muito interessante trazer a questão da autonomia para o debate aqui, porque a gente lançou um momento jabá aqui da Olga. A gente lançou uma fac, tá bem, aqui dá pra ver melhor. Essa é a capa da fac, tá espelhada aqui por causa da live, né? Mas a gente lançou em parceria com a Anis, né, que a Fabiana já citou aqui, uma fac definitiva sobre aborto em 2017, né? Porque esperamos que mudem as coisas para melhor, né? Para melhor para as mulheres, no caso. Então, é um livrinho que você baixa, você pode acessar online, ou você baixa o PDF para ler, imprimir e ter na mesa, salva nos favoritos, enfim. É muito importante essa FAQ por causa do acesso, né, à informação. A gente acredita muito que a informação para a mulher é um meio de empoderamento, é um meio dela reivindicar os direitos dela e buscar essa autonomia que a Fabiana está falando, né? O nosso foco aqui da live é como a informação sobre legislativo, sobre direitos, é importante na busca por seus direitos com relação ao aborto. Para quem está entrando agora, só para lembrar, essa live faz parte da virada feminista
em prol da descriminalização do aborto. São 24 horas de lives, muitas conversas rolando aí no Facebook. No final da nossa conversa aqui, vou deixar o link para você checar a programação e ver outras conversas. Mas seguindo, eu ia perguntar para Fabiana por que é importante falar, ter o aborto como uma questão de saúde pública, né, no legislativo. Mas eu acho que esses dados que você trouxe já explicam bastante, né? Uhum. Você acha que o legislativo tá preparado para falar de aborto como essa questão de saúde? Ou aquele moralismo, aquele controle da sexualidade da mulher ainda impede bastante? Começa que nós temos um legislativo que não engravida. Então, é muito complicado você se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar da mulher que é vítima de estupro, para nós que somos mulheres, se colocar no lugar da vítima que engravidou de um feto anencéfalo. Então, além disso, o legislativo, com esse cavalo de Troia, por exemplo, me parece que não ouviu a população, porque, como eu disse, a pesquisa Ibope, 63% da população quer que não haja retrocessos, ou seja, que não passemos a criminalizar condutas que hoje já pacificamente não são criminalizadas. Essa é uma questão, um dado interessante. E parece também que o poder político não está refletindo a vontade da maioria. A maioria da população brasileira é honesta, é trabalhadora, a população brasileira é formada de mais de 50% de mulheres. Então, a nossa representatividade é muito baixa, né? Então, nós precisamos evoluir na representatividade parlamentar. Eu sou uma defensora de que as mulheres realmente devam ocupar os espaços nos parlamentos. Na Argentina nós já estamos em 30%, por exemplo, aqui no Brasil pífio 7%. E o pessoal que está assistindo em casa pode ter certeza que uma participação maior, mais equiparada de mulheres, fará com que a legislação protetiva às mulheres também saia do papel. Enquanto temos um parlamento majoritariamente composto por homens, dificilmente a legislação vai contemplar o direito das mulheres. Só o que vemos é retrocesso atrás de retrocesso. Então, uma outra coisa que faz parte dessa nossa luta pela descriminalização, né, é lutar por essa representatividade no legislativo. E aí, falando em descriminalização, a gente está falando muito essa semana, quinta-feira é o Dia Latino-Americano pela descriminalização do aborto. E por isso, né, essa live, essa programação de lives, né, pra gente falar 24 horas sobre o assunto. A gente tá falando muito de descriminalizar, uma palavra grande, né? Legalizar. Existe uma diferença entre os termos, Fabiana? O que seria o correto de usar? Se existe um correto de usar? Quando a gente pensa, Carol, em descriminalizar, a pergunta que fica é o seguinte: nós temos que discutir a seguinte questão. A intervenção estatal, o Estado brasileiro deve considerar criminosa uma mulher que pratica o aborto? Essa é a descriminalização. O Estado brasileiro deve considerar criminosa uma mulher que pratica o aborto? Fica em torno dessa pergunta. E a resposta óbvia para isso é não. Por que não? A resposta é não. Porque tal criminalização fere os tratados internacionais que o Brasil firmou. E até para que você falou aqui da FAC, um material super bacana aqui do Olga, e é interessante para quem queira para quem queira se instruir sobre o tema, sobre a questão dos tratados internacionais, entrar, por exemplo, na página da Convenção CIDOU, a Convenção sobre a Discriminação a Convenção sobre a Discriminação da Mulher. Essa convenção foi firmada em 1984 e lá nessa página existe o Comitê CIDOU, que fiscaliza as obrigações do Brasil. E dentre as recomendações feitas ao Estado brasileiro está revogar legislação que criminaliza a mulher. Então, não é Fabiana quem está falando, não é Carolina, não é Olga. Quem está falando isso é o Comitê da Mulher. O Comitê CIDOU fez esta recomendação ao Estado brasileiro.
Então, quando nós vemos o mapa da descriminalização, o mapa de direitos reprodutivos, que também vocês podem ter acesso à internet, é muito interessante ver que os países subdesenvolvidos, que ficam mais no hemisfério sul, são aqueles que criminalizam e justamente são aqueles que têm o maior número de aborto. Então, se nós queremos acabar com a prática do aborto, porque eu não sou a favor do aborto, ninguém é a favor, quem quer, isso é uma dor, é uma coisa muito difícil para a mulher, né? A mulher passa por um sofrimento psicológico intenso e ninguém quer e ninguém é a favor, mas para que a gente possa trabalhar nesse sentido da descriminalização e trabalhar, nós temos que cumprir as convenções. O Brasil assinou esse tratado e fica assim, e as mulheres continuam morrendo, e o aborto é a terceira causa, e a gente não pode falar sobre esse assunto porque o Estado brasileiro é religioso, não é laico. Eu tenho a minha fé religiosa, você tem a sua ou não, mas este aspecto da religião não pode interferir no Estado. O Estado brasileiro não é de nenhuma religião. Ele é o Estado brasileiro que é de todas nós, dos homens e das mulheres também. Mas o que nós queremos fazer é que se evite que as mulheres continuem morrendo em razão dessa falta de desenvolvimento. Então, voltando ao mapa, que vocês que queiram estudar um pouco mais a fundo a questão de direitos reprodutivos, vocês verão que a parte do hemisfério sul é toda vermelhinha com proibições e a parte do hemisfério norte toda verdinha. Então, por que é toda verdinha? Porque existe menos proibição. O nosso vizinho aqui, o Uruguai, descriminalizou a conduta e houve queda na prática de abortamentos. O Uruguai é um ótimo exemplo. Então, a gente precisa trabalhar na direção dos países que diminuíram, porque nós somos a favor, sim, a favor da vida das meninas, mulheres, e nós somos também a favor que o Estado brasileiro não se omita em fornecer serviços de saúde e que os parlamentares brasileiros não submetam meninas e mulheres à tortura, porque se você fazer com que uma menina ou uma mulher que sofreu um estupro seja obrigada a levar à frente uma gravidez indesejada, equipara-se à tortura. Então, o acordo do ministro Barroso, que eu mencionei para você, que tratou da descriminalização acertadamente naquele caso concreto, que é uma tendência importante que o ministro tenha percebido esse sofrimento das mulheres e tenha entendido a necessidade de tratar desse assunto, até porque há 3 aspectos nesse acordo. Há o aspecto da discriminação social também. O ministro Barroso trata do fato de que as mulheres que praticam aborto inseguro são justamente as mulheres mais pobres, vulneráveis, das camadas mais vulneráveis da população brasileira. São essas mulheres que estão morrendo, porque as mulheres das camadas mais favorecidas da população brasileira fazem o aborto em clínicas clandestinas que existem, por aí a gente sabe que elas existem. Quem não conhece uma pessoa que praticou um aborto? A gente conhece pessoas que praticaram. Então esse é um tema muito delicado e que o ministro colocou de forma muito adequada no aspecto da discriminação social também, que faz com que nós sejamos um país um pouco hipócrita, né? Porque as práticas continuam acontecendo, as clínicas estão aí, enquanto eu tiver recursos financeiros eu irei praticar de forma segura, quando não, que eu corro risco de morrer. E essas meninas e mulheres estão morrendo. É a causa número 1 em Salvador e a terceira causa no Brasil de morte. E o Brasil se comprometeu também, Carol e pessoal que está nos ouvindo, a reduzir a morte materna. Esse é um dos objetivos do milênio e nós não vamos reduzir a morte materna conforme o compromisso firmado pelo Brasil enquanto nós não dermos uma assistência adequada à saúde da mulher, enquanto nós não deixarmos de lado essa tentativa de controle da autonomia das meninas e mulheres, controle dos corpos das meninas e das mulheres, e não
fornecemos, por exemplo, o método de concepção anticoncepcional, não damos educação sexual, não falamos de gênero na escola, nós queremos brecar todas as políticas necessárias para a boa educação e que farão com que não haja gravidez. Se não há gravidez, não há aborto. Não há gravidez, não há aborto, é desde que se forneça a informação adequada. Mais uma vez, Fabiana apontando o quanto a informação é importante, né? No pedido, no enfrentamento desse pedido de direitos, que vai ser uma longa jornada, mas também para evitar que todo esse problema com aborto e com essa clandestinidade aconteça, né? E quando a Fabiana fala também das mulheres favorecidas que procuram recursos maiores que as mulheres menos favorecidas financeiramente, socialmente falando, a gente tem que colocar que as mulheres negras são as que morrem mais em decorrência de aborto clandestino. Isso é um recorte muitíssimo importante e também urgente, né? Em torno desse assunto que já tem um monte de urgência, né? Com certeza, Carol. Quando a gente fala de discriminação contra a mulher, nós temos que fazer vários recortes. Isso é interseccionalidade. Kimberly Crenshaw e outras feministas, elas abordam isso para quem também quiser estudar, aprofundar um pouco mais na questão da interseccionalidade que você está colocando. Nós não podemos fazer um estudo simplesmente da questão da discriminação contra a mulher como se existisse um só tipo de mulher. Nós temos várias mulheres, nós temos a mulher da periferia, a mulher negra, que sofre realmente, os índices são altos. A gente viu, por exemplo, no feminicídio, a queda de alguns índices de violência contra a mulher, e o da mulher negra subindo. Então, o que demonstra que a intersecção tem que ser estudada, o fato dela ser mulher, o fato dela ser negra, ou o fato dela estar numa situação de vulnerabilidade social, em termos de morar numa periferia, numa região afastada, ou ser indígena, são todos fatores que devem ser analisados em conjunto, porque colocam essa mulher numa situação de maior vulnerabilidade. Tem estudos médicos que demonstram que as mulheres negras, por exemplo, são menos tocadas em exames ginecológicos. Então, essa questão é super importante de ser aprofundada. E quando forem traçar uma política pública, que todas as mulheres sejam contempladas. Então, é importante ter um recorte de todas as mulheres, que são muito distintas, né? Sim, sim. Que vejamos esse futuro, né? Eu tô vendo que tem gente entrando, mais gente entrando na live, então, para atualizar, quem tá chegando agora, essa live faz parte da virada feminista de 24 horas. Precisamos falar sobre aborto. A gente está falando de aborto por 24 horas na internet. A Olga e outras páginas, outras feministas, ativistas. Hoje a gente recebe a Fabiana para tirar todas as nossas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas também. Pois é, continuamos tendo, né? A gente trabalha junto. É contínuo esse trabalho. E tem um recado aqui da Kelly Verdade. Ela disse que a live tá muito legal. Obrigada, Kelly, pelo apoio. Obrigada, Kelly. Fica aí com a gente, então. Ela diz: as mulheres não podem ser presas por interromper uma gravidez e o Estado deve garantir serviços de saúde para que as mulheres possam fazer um aborto de forma segura, sem risco. Aí eu queria te perguntar, aproveitando esse comentário da Kelly, o que significaria descriminalizar o aborto no Brasil? Porque quando a gente começa com esse assunto, começam os tabus, né? Mas as mulheres vão ser obrigadas a abortar, o aborto passará a ser um método contraceptivo, né? Acho que até por uma falta de entendimento do que é um processo do aborto para uma mulher, né? Então, o que seria a descriminalização? O que significaria a descriminalização do aborto no Brasil? É super importante. Primeiro eu queria falar com a Kelly, já que ela colocou, tá acompanhando a gente. Kelly, o que você falou é super importante, a gente tem que ver essa realidade mesmo. Nós temos relatos de mulheres, Carol, que estavam fazendo um processo de abortamento, não se sabe até se era processo natural, porque o abortamento pode ser natural também. Sim. E que essa mulher foi algemada, sangrando em hemorragia. Nossa. Enquanto se procurava evidências policiais da prática de um crime de aborto. Então, quer dizer, se fornece um atendimento inicial para compreender
tamanho é o tabu com esse tema e a discriminação, que chega essa situação da mulher com hemorragia em abortamento natural, está algemada para se procurar evidências de feto, de prática de crime. Quando a gente fala em criminalização, tornar discriminado não significa que todo mundo vai até a esquina, vou fazer um aborto. Não, todo mundo aqui é contra o aborto. Na verdade, o que se discute é se é necessário colocar na cadeia, prender, processar criminalmente uma mulher por ela ter praticado um aborto. Então, e em relação a isso, a resposta que eu disse já muito claramente que não. A minha posição acompanha o ministro Barroso, ministra Rosa Weber e ministro Fachin. Não é necessário criminalizar, e mais do que isso, os tratados internacionais firmados pelo Brasil e a Constituição Federal Brasileira, que trata do princípio da igualdade, do princípio do direito à vida das mulheres, do direito à autonomia, do direito aos direitos reprodutivos, todos esses direitos e mais a Convenção CEDAW e a Convenção Belém do Pará fazem com que haja um arcabouço jurídico que proteja a mulher e que diga, Estado brasileiro, esse código aí de 1940 está desatualizado. O Brasil já firmou esses tratados, desatualizado, né? Ele está muito... Antes era a mulher, até pouco tempo no Código Penal brasileiro se falava de mulher honesta, gente. O que é mulher honesta? Quem diz, entendeu? Né, Quem fez essa legislação para dizer que é mulher honesta, não é mulher honesta? Agora, toda a legislação, Carol, que vai no sentido de um avanço de proteção, as mulheres sofrem um reboque. Nós já temos o aborto legalizado em situações de estupro, etc., risco para a mãe, etc., e agora querem retroceder nesses direitos. Sim. Então é um avanço, é um passo. Estamos aqui, estamos recebendo. A gente olhou os celulares aqui, cada uma, quando a gente foi olhar o próprio celular da live, mas agora já está tudo funcionando. Perdão pela interrupção. Imagina. Você estava falando que desse retrocesso, né? A gente já tem... nós já temos a legalização do aborto para casos de estupro, mulheres que engravidam em decorrência de um estupro, para fetos anencéfalos e para quando a mulher, a gestante está em risco de morte, né? Está correndo risco de vida. Eu acho importante repetir isso, a gente já falou isso no começo, porque eu tô vendo que tem gente entrando na live, né? Então, você estava explicando por que isso é um retrocesso, né? O pessoal, o legislativo querer tirar esses direitos das mulheres. Exato. Primeiro eu queria saudar a Savana, que eu tô vendo que ela tá aqui com a gente. A Savana esteve comigo no Rio de Janeiro, agora recentemente. E parabenizar todas as mulheres desse Brasil que estão fazendo trabalhos maravilhosos, nós estamos nadando contra a corrente. Então, voltando ao tema da questão das hipóteses que já estão previstas. Então, em caso de estupro, em caso de risco de vida para a mulher e feto anencéfalo, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que há a possibilidade do aborto legal. O que a PEC Cavalo de Troia, que vem sendo chamado pelo movimento feminista, a PEC 181/2011, que eu escrevi para o Olga, agora até meninas, se quiserem... Tem o texto no site, lá gente. No site das meninas. Sim. Essa PEC, ela pretende, de uma forma disfarçada, fingir que vai conferir mais direitos às mulheres, no caso, aumentar a licença maternidade, quando se inseriu nos seus artigos 1º a 5º um dispositivo que prevê a proteção da vida desde a concepção, o que faz com que o aborto, em todas as circunstâncias, se torne ilegal. Então esse é um problema grave, é um problema que vai, uma perda de direitos grandes, que afeta a Convenção CEDAW, afeta os tratados internacionais. Por exemplo, a própria determinação feita ao Estado brasileiro, né, na recomendação geral número 19, ela fez com que o Brasil assumisse a obrigação de derrogar as leis e também adotar medidas importantes para que seja retirado do palco todas as leis que discriminam as mulheres. E essa PEC, com essas alterações, é uma evidente forma de discriminação contra as mulheres. Sim. E esse movimento, Carol, acontece sempre. Desde a lei do divórcio lá atrás,
quando foi, agora todo mundo vai sair se divorciando. Isso, eu vi um movimento contra a lei do divórcio. Agora, depois a lei Maria da Penha. Todo mundo vai... Não, existem essas legislações, se você descriminalizar, não significa que as pessoas sairão fazendo aborto. Até como eu disse, eu sou contra o aborto. Claro que ninguém quer que isso chegue nessa circunstância. O que eu sou é a favor da vida das mulheres e das meninas que estão morrendo, porque o Estado brasileiro se omite em conceder um serviço de saúde para ela. O que nós queremos? A contracepção, nós queremos o acesso à educação sexual, à educação de gênero nas escolas, porque tudo isso vai se evitar os abortos, que é claro que numa situação emergencial, e no caso de uma mulher recorrer ao aborto, nós temos que apoiar, dar a mão para essa mulher, porque a gente sabe que o que ela merece agora é só o descanso. Verdade, verdade. Bom, agora seria o momento de abrir a conversa para as leituras, mas a gente está com pouco tempo. A gente tem que seguir com a programação da virada feminista. Precisamos falar sobre aborto 24 horas. Eu queria, na verdade, além de agradecer a Fabiana por estar aqui no segundo ano de virada com a gente, sendo uma super fonte, não só aqui na live, mas num texto incrível que ela fez pra gente, que foi publicado no domingo, tá lá no site. Queria parabenizar também, porque a gente quase não teve perguntas, na verdade. As mulheres estão aqui super te elogiando, adorando a sua abordagem, adorando as informações que você tá passando. Tem algumas perguntas aqui, por exemplo, a Marilis Costa perguntou o que você acha de questões religiosas influenciarem negativamente o debate em órgãos públicos. A gente debateu essa questão aqui na live. Essa live, só para deixar anotado aí com vocês, vai ficar salva aqui no Facebook para você consultar sempre. Assim como a live do ano passado também, né? Ótimo. Só dá uma olhadinha aí nos vídeos da Olga. E também muito obrigada então para as Olgas que participaram aqui, mandando perguntas e elogios. É muito bom a gente ver que tem uma galera tão participativa com a gente, né? Tão preocupada com esse assunto, porque esse assunto é muito importante. E a gente vai seguir o assunto, assim, essa semana inteira tem conteúdo especial na Olga. Continuem acompanhando, acompanhem também as redes da Fabiana, que ela é incrível. Super obrigada. Imagina, vocês que são incríveis, e o pessoal que está assistindo, que quer se instruir, que quer lutar pelos direitos das mulheres. Tamo junto. E baixem a nossa FAQ, hein? Nossa FAQ, para quem quiser uma consulta rápida, a FAQ tem todas e muito mais questões que a gente falou aqui, compiladas num documento de PDF que você pode baixar. Eu acho que é isso, né? Tchau, gente, muito obrigada por participar e até as próximas conversas sobre aborto. Tchau, tchau.